reis, príncipes, nobres, ou comandantes militares, ou profetas, uma coisa assim, né? Então, também tem um poder a mais do que os outros, devido não a uma assistência explícita de poderes divinos, mas devido à sua qualidade, tá certo? Superior à normal. Isso aí o Frey chama de gênero imitativo elevado, narrativa imitativa elevada. Você já vai entender porque é chamado assim. O quarto tipo de narrativa é o que tem como personagem um de nós. Uma pessoa que nem é melhor nem pior que os outros, que tem, vamos dizer, os poderes normais de um ser humano. Tá certo? Então, que, vamos dizer, enfrenta as situações usando, né, a sua própria razão, sua inventividade, então, dentro dos limites normais, né, da mediocridade humana. Tá certo? Então, isso chama-se imitativo baixo. Os dois são imitativos que se baseiam, vamos dizer, na realidade humana observável. Tá certo? Então, nós sabemos, por exemplo, que existem pessoas que são muito mais corajosas que as outras. Não é isso? Ou que se tornam tais em certos momentos. Não é isso? Mas sabemos que, em geral, nós não somos assim. As duas coisas são reais nesse sentido, né? E por isso esses dois gêneros são chamados de imitativos. Finalmente, o quinto tipo de narrativa, o Frey chama de narrativa irônica. A narrativa irônica é aquela na qual o personagem está abaixo da situação. Ele não tem capacidade para lidar com a situação. Então, repetindo, a narrativa mítica, o herói é um deus, portanto ele é o dono da situação. Não é isso? Na narrativa lendária, o herói se sobrepõe à situação com a ajuda de fatores ou forças divinas. No terceiro tipo, ele luta com a situação, tá certo? Podendo vencê-la, porque é uma criatura nobre, qualificada, mas podendo também ser derrotado. Tá certo? Mas será uma derrota que não o desqualifica. Está compreendendo? Na quarto tipo de narrativa, bom, o sujeito às vezes perde, ou às vezes ganha, porque tem sorte ou tem azar, como todos nós. Tá certo? E no quinto tipo, o sujeito está definitivamente abaixo da situação. Ele não compreende a situação, ou porque ele é muito burro, ou porque ele é doente, ou porque ele é muito pobre, ou porque ele é muito jovem, ele tem algo a menos. Está entendendo? Como, por exemplo, se vocês leram O Processo, do Kafka, é característica narrativa irônica, porque o sujeito não entende lufas do que está lhe acontecendo. Não é isso? Muito bem. Por que eu citei isso aqui? Porque os modelos de narrativas ficcionais são os modelos de vida possíveis. As narrativas que nós podemos inventar, vamos dizer, são uma espécie de resumo das narrativas que nós podemos viver. Não é isso? Isso quer dizer que, historicamente, nós também encontraremos esses 5 enredos. E se nós vamos considerar as filosofias não como estruturas doutrinais prontas, mas como ações humanas que se desenvolvem no tempo, buscando ou realizar, ou impugnar, ou substituir um projeto originário, cada capítulo, cada filosofia, a narrativa dos esforços de cada filósofo para fazer o que ele quer fazer, também estará incluída dentro dessa tipologia. Entendeu? E no que esses modelos, esses tipos de filosofia, se distinguirão conforme esta escala? Então, você, em primeiríssimo lugar, você terá as filosofias que são diretamente, vamos dizer, uma expressão da sabedoria. O que, vamos dizer, se entendem como tais. Então, evidentemente, aí você terá doutrinas de tipo oracular ou profético. Deus falou pela boca do filósofo. Não é isso?
Mas, em segundo lugar, você terá, vamos dizer, o que nós vamos chamar de filosofias lendárias. Tá certo? São aquelas na qual, vamos dizer, o filósofo teve, vamos dizer, uma aproximação tão grande da sabedoria que algo dela aparece já direto na sua filosofia. E este é exatamente o caso de Sócrates, Platão e Aristóteles. Estão muito próximos ainda, tá certo? De uma visão da sabedoria que é como se quase estivessem tocando. Pelo menos eles próprios se entendiam assim, e os que os cercavam também. Tá certo? Então, por exemplo, Platão tinha plena consciência, tá certo, de possuir nele certos conhecimentos que ele mesmo não conseguiria explicar. Não é isso? Muito menos escrever. Daí o famoso ensinamento oral. Ele diz: existe uma parte do nosso conhecimento que não é possível você registrar por escrito, que só vai poder passar, vamos dizer, quase que pela presença física do filósofo. Não é isso? E dizia ele, essa é justamente a parte mais valiosa que faz ele ser um filósofo. Isso quer dizer que este tipo de filosofia, que nós chamaremos de lendária, tá certo? Ela tem um certo lado que nós podemos até chamar iniciático, porque vamos dizer, o ensino dela é uma transmissão direta, tá certo, de algo que está para além do que você disse. Então, conscientemente, o filósofo que está nesta faixa, ele admite que há uma parte do que ele vai transmitir que não pode ser registrado por escrito e que, de algum modo, se transmitirá aos seus discípulos um tipo de impregnação misteriosa, mas que de fato existe. Não é isso? Como é que nós sabemos que existe? Eu digo, mas é a coisa mais simples do mundo. Se você conhece uma pessoa mais sábia do que você, o que ela passa para você? Só o que ela disse? Passou milhões de coisas que você sabe que existe, mas que às vezes você não consegue nem dizer. Não é isso? Então, aí se entende então, o ensino, o aprendizado da filosofia como uma experiência humana real. Em seguida, existe um outro tipo de filosofia que seria, seguindo a nomenclatura, diremos que é a filosofia imitativa elevada. Tá certo? Então, o filósofo já não tem mais, vamos dizer, aquela proximidade ou aquele desejo intenso de uma sabedoria vista ou entrevista como, vamos dizer, um objeto de conquista próximo. Tá certo? Mas pela sua qualidade ele se aproxima dela. Em seguida temos um tipo de filosofia que já não tem mais referência à sabedoria. Mas que é a discussão de problemas nossos de todo dia. E tem uma filosofia que é a reflexão sobre sua própria incapacidade. Reflexão da própria impotência cognitiva. Isso existiu em todas as épocas. Porém, historicamente, ao longo da nossa narrativa, nós veremos que os modelos mais baixos de filosofia alcançam um certo prestígio nos últimos 2 séculos. E tendem, de certo modo, a dar o tom da época, embora os outros tipos não desapareçam. Quer dizer, nós não podemos dizer que existe uma linha uniforme que vai desde a filosofia mítica e da lendária até a irônica. Não, não tem isso. Tá certo? Tem época que você tem todas juntas, tem época que predomina uma, tem época que predomina outra, tá certo? Mas, se nós vimos, não é a história da filosofia, mas é a história da cultura em geral, isso é do que as pessoas falam, você verá que na preferência das épocas, às vezes existe um destaque maior para uma ou para outra. Embora as outras continuem existindo. Né? Então, este então é o sentido que Sócrates, Platão e Aristóteles viam na sentença de Pitágoras e na autodefinição de Pitágoras como amigo da sabedoria, o amante da sabedoria. Tá certo? Quando chegar no último grau, pode haver a rejeição da sabedoria, pode haver a negação de que ela exista,
tá certo? E pode haver a luta de vida e morte contra ela. É isso? Então seria a forma, vamos dizer, de uma antifilosofia, né? Muito bem, está entendido até aqui? Então, o primeiro componente do projeto socrático é esse fato de que Sócrates assume a autodefinição pitagórica, tá certo? De amante da sabedoria, tá certo? Mas, com isso, nós ainda não definimos, não delineamos totalmente o projeto, tá certo? O projeto tem uma série de outras características. Para compreender essas características, nós temos que entender que esse projeto surge não do ar, não porque sim, não porque Sócrates entendeu, deu na cabeça dele de fazer isso, não apareceu porque sim, mas apareceu em resposta, vamos dizer, a uma situação humana bem definida. Essa situação pode ser descrita, vamos dizer, pelos seguintes elementos que a compunham. Em primeiro lugar, a decomposição da religião grega tradicional. Na época de Platão, por exemplo, Platão se queixava de que naquela época eles já não entendiam, vamos dizer, as narrativas antigas, já não entendiam Homero. Quer dizer, Homero já não era a fonte original da revelação. Homero simplesmente registrou por escrito certos elementos míticos que vinham de muito longe, tá certo? Então, Platão se queixava de que esses escritos já tinham perdido significação, a pessoa não conseguiu atualizar o sentido deles. Vamos dizer, com a decomposição, vamos dizer, da religião grega surgem vários fenômenos. Quer dizer, um dos fenômenos é, vamos dizer, a poesia lírica, que hoje está reunida na chamada antologia greca, tá certo? A poesia lírica é uma poesia de expressão individual, tá certo? Onde existe, vamos dizer, uma tentativa da parte de certos indivíduos, tá certo, de captar certas realidades, tá certo, que estão para além do sensível e, de algum modo, registrá-las por escrito através da linguagem poética, tá certo? Então surge a poesia lírica como poesia de expressão individual, o que não era o caso da poesia antiga de Homero, tal, que de maneira alguma Homero ainda era uma poesia pedagógica, tá certo, para o uso da coletividade, era um patrimônio da coletividade. Quando surge a poesia lírica, então isso quer dizer que esse senso, vamos dizer, da participação coletiva, né, num destino mítico já tinha desaparecido, já tinha se desfeito, tá certo? Então, parece que a única possibilidade de reencontrar um sentido mítico da existência estão agora recolhidas à intimidade dos indivíduos. Quer dizer, a coletividade perdeu isso de vista, mas alguns indivíduos podem, em certos momentos, ter certas percepções, tá certo, de um sentido da existência que eles tentam, então, expor poeticamente. O segundo fenômeno, vamos dizer, são seitas mais ou menos esotéricas e místicas, tá certo, que procuram também, vamos dizer, em círculos pequenos, né, reencontrar, vamos dizer, algum tipo de visão ou de experiência do sentido da vida, tá certo? Mas não num nível coletivamente válido, mas válido só para eles, só para quem fizesse parte da seita, tá certo? O terceiro elemento, componente, era que eles já tinham alguns séculos de prática da retórica. A retórica era uma arte muito desenvolvida já no tempo de Sócrates, tá certo? E a retórica criava os meios de expressão verbal, de modo que as pessoas pudessem, vamos dizer o que pensavam, tá certo? E dizendo o que pensavam, criava a possibilidade de uma intercomunicação, não é isso? No entanto, a retórica só se preocupava realmente com a expressão, tá certo? E com a expressão persuasiva, não é isso? Ó, se não há expressão e não há expressão persuasiva, então não há nem mesmo a possibilidade da discussão, tá certo? Mas com todos os instrumentos, né, literários oratórios e persuasivos criados por séculos de prática da retórica, o que acontecia? Acontecia que, ao mesmo tempo, havendo, vamos dizer, a decomposição da unidade religiosa mítica do povo,
tá certo? Havia, ao mesmo tempo, os instrumentos linguísticos prontos, né, para que milhares de experiências individuais ou grupais independentes se expressassem e entrassem em confronto umas com as outras. Tá certo? Se houvesse uma perda de unidade, presta atenção que isso aqui é fundamental. Se houvesse uma perda de unidade, né, do sentido da vida, sem o concomitante desenvolvimento dos instrumentos expressivos, tá certo? Então, a perda de unidade seria vivida apenas como uma desorientação e cegueira, e seria vivida quase que inconscientemente, não sendo possível a discussão pública em torno dela. Então, compreende? É o que acontece no Brasil hoje. Então, a diferença entre nós e os gregos da época de Sócrates é essa: não há efetivamente os instrumentos verbais de expressão. As pessoas não conseguem dizer o que estão vendo, o que estão sentindo. Quando se procuram se expressar de algum modo, não tendo instrumentos para dizer efetivamente o que estão vivenciando, elas usam estereótipos aprendidos e acabam dizendo outra coisa. Está entendendo? Então não é possível a discussão pública. Mas na época de Sócrates havia a concomitância desses dois fatores, e esses dois convidam, de certo modo, ao surgimento do projeto filosófico. Porque, por um lado, havia uma grande confusão e desorientação, a perda do sentido de unidade, e, por outro lado, havia uma imensa capacidade, vamos dizer, verbal pública. Está compreendendo? Então, quer dizer, está tudo armado para que você possa montar uma discussão, porque cada um está pensando um negócio completamente diferente e eles são capazes de dizer o que estão pensando. Eu disse desses três fatores, que havia a decomposição da religião grega, o surgimento da poesia, tá certo? Da poesia lírica, o surgimento das seitas e, vamos dizer, o desenvolvimento da retórica. São 4 fatores. Existe um quinto fator que será decisivo, que é o altíssimo desenvolvimento que estava sendo alcançado pela ciência geométrica. Tá certo? Então, a ciência geométrica dava, vamos dizer, à cultura da época, a certeza de que era possível obter um conhecimento certo, exato e demonstrável a respeito de alguma coisa, embora essa coisa fosse pouquinha, eram apenas figuras geométricas. Tá certo? Sócrates entra em cena justamente nesta hora, tá certo? E ele arrisca a possibilidade de que aquilo que se estava fazendo em geometria talvez se pudesse fazer para outros setores do conhecimento. E se era possível fazer isto, talvez fosse possível responder àqueles milhares de indagações, aquelas milhares de indagações que estavam surgindo da decomposição da religião grega e da proliferação dos discursos retóricos. Tá certo? Então, o primeiro componente do projeto socrático, a absorção da definição pitagórica compreendida tal como eu lhes expliquei. Segundo componente, a aposta na possibilidade do conhecimento demonstrativo, apodíctico, científico. Não é isso? Como resposta às questões culturais do ambiente. Não é isso? Terceiro componente. Se há uma situação na qual, vamos dizer, a unidade da consciência social coletiva já se desfez, então a iniciativa já não está mais nas mãos, vamos dizer, da sociedade e dos seus representantes oficiais, mas nas mãos de indivíduos isolados que queiram se apresentar para tentar resolver o problema. Não é isso? Então, isso quer dizer que Sócrates assume, ao propor, vamos dizer, ao assumir a identidade de amante da sabedoria, tá certo? E ao apostar na possibilidade da existência de um conhecimento apodíctico e demonstrativo, tá certo? A respeito dos assuntos de discussão geral, ele assume a identidade do indivíduo que sabe algo que os outros não sabem. Claro que a gente vai precisar mais tarde acrescentar alguns outros fatores que eram, vamos dizer, já
essas investigações, vamos dizer, parcelares, feitas pelos filósofos pré-socráticos. Tá certo? Mas note bem que eles não estavam, os filósofos pré-socráticos, eles ainda não estavam entrando no debate coletivo, eles não estavam tentando resolver questões de interesse geral, mas apenas certos problemas que eles mesmos tinham colocado. Agora, Sócrates não, Sócrates vai discutir coisas que as pessoas queriam saber, as pessoas da rua queriam saber. O que é a justiça, o que é o melhor Estado, o que é o bem, o que é o mal, está compreendendo? Então, eram questões, vamos dizer, de interesse prático real para as pessoas. Agora, quando Anaximandro ou Tales perguntaram de que tudo é composto, eu digo, peraí, certamente isso não é um debate público, não é isso? É uma questão que um cientista, um homem de ciência, colocou para ele mesmo, tá? Um investigador colocou para ele mesmo e tentou responder. Tá certo? Então, por isso mesmo, vamos dizer, todas estas investigações pré-socráticas, por valiosas que sejam, elas não adquirem, vamos dizer, a importância, vamos dizer, de um fenômeno de mutação histórica como é inventado por Sócrates. Sócrates coloca à disposição de todo mundo uma possibilidade cognitiva que ninguém conhecia. Ninguém tinha pensado nisso. Não é isso? Então, e, ademais, vamos dizer, todas as teorias dos pré-socráticos, nenhuma delas foi provada. Era apenas um verdadeiro achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Tá certo? Então, as filosofias pré-socráticas estão ainda dentro da clave retórica ou até poética. Você pode interpretá-las ou como poetas líricos que estão expressando certas impressões, ou como retóricos que têm certas opiniões e dizem, eu acho que é assim e pronto, está acabado. E tenta ser persuasivo. Mas já não é isso que Sócrates está fazendo. Ele diz, olha, existe um jeito de você obter uma certeza muito maior. Era isso que ninguém tinha. Ideia, sobretudo, todo mundo tinha. Opinião, todo mundo tinha. O que não tinha, vamos dizer, é a via da certeza. Só tinha isso em geometria. Você não pode, com base da geometria, você resolver os problemas do Estado, da moral, da conduta, etc. Realmente não pode. Sócrates percebe que a maneira de você conduzir uma discussão em torno de alguma coisa é decisiva para o sucesso ou fracasso dessa discussão. Não o sucesso ou fracasso em persuadir o outro, mas o sucesso ou fracasso em descobrir alguma coisa. Tá certo? Então, ele começa a crítica do discurso retórico. O que é o discurso retórico? É a opinião. Ele começa o exame crítico da opinião. Tá certo? Então, ele ensina que é possível você confrontar várias opiniões que se contradizem umas às outras, tá certo? E articular a investigação de tal modo que alguma coisa um pouco melhor do que as várias opiniões emitidas aparece e obtém imediatamente o consenso de todos. Tá certo? Então ele descobre a maneira de, da discordância, produzir uma concordância. Tá certo? Em torno de algo que aparece como evidente para todos. É isso? Ora, pelo simples fato de ele ter feito isso, ele nos permite definir de uma vez por todas, tá certo? Certos conteúdos que permanecerão, vamos dizer, inerentes ao próprio projeto filosófico ao longo dos tempos. E as características poderão, evidentemente, ser impugnadas por não filósofos, por antifilósofos, por parafilósofos, por metafilósofos, pelo diabo, entendeu? Então, em primeiro lugar, a filosofia, tal como Sócrates a entende, é uma investigação feita pelo indivíduo e pela qual ele consegue um nível de certeza maior do que a coletividade inteira tem. Veja que até então não se conhecia a ideia de nenhuma verdade, a não ser aquela verdade que era reconhecida por toda a sociedade, porque enunciada pelos seus representantes qualificados. Então quer dizer que com Sócrates aparece uma coisa que modifica, não é o panorama da Grécia, modifica o panorama universal. Surge um novo tipo de portador da verdade, que não é o representante da coletividade, não é o representante da sociedade.
tá certo? Mas é um indivíduo que sabe o que os outros não sabem. E que não pode impor o que ele sabe, a não ser a outro que também saiba e que, portanto, seja detentor da mesmíssima autoridade dele. Isto é uma novidade radical na história humana. Entenderam? E esta possibilidade, uma vez enunciada e assumida por Sócrates, que pagou com a sua própria vida por isso, é isso? Ela reaparece geração após geração. Quer dizer, esta possibilidade é demonstrada sucessivamente por novos e novos e novos indivíduos que apostam nessa possibilidade e a realizam. Às vezes sendo punidos por isso e às vezes sendo recompensados por isso, conforme, né, a maneira que o meio em torno receba isso. É certo? No caso de Sócrates, é até natural que o meio reagisse com uma certa violência, porque a coisa era muito esquisita. Note bem que a palavra verdade ela tem basicamente 3 acepções. A primeira é a verdade de um testemunho. E é uma verdade colocada no passado. Isso é, eu dou testemunho do que eu vi. Então, digamos que esse é o sentido jurídico da palavra verdade. Não é isso? Agora, existe um outro sentido da palavra verdade, que é a verdade voltada para o futuro. Quer dizer, quando o sujeito promete e cumpre. Então, ele é confiável. Se ele diz a verdade com respeito ao passado, ele deve ser confiável com relação ao futuro. Se ele contou a coisa realmente como ele viu, então o que ele prometeu, muito provavelmente ele vai cumprir. Tá certo? Mas Sócrates entra ali com a ideia da verdade teorética. O sujeito que diz que 2 mais 2 é 4, quer dizer, a verdade é exatamente o tipo de verdade que se aparece na geometria. O sujeito que diz que a soma dos quadrados dos catetos dá o quadrado da hipotenusa, ele não está nem relatando um passado, nem prometendo uma coisa para o futuro. Ele está anunciando um tipo de verdade que é supratemporal. Não é isso? E nós podemos entender que até este momento em que Sócrates personifica esse novo tipo de verdade, ele era desconhecido, só era conhecido na geometria, mas os próprios geômetras, evidentemente, não tinham se dado conta da tremenda importância do que eles tinham descoberto. Ora, a verdade que se afirma como testemunho e como fidelidade, como confiabilidade, tá certo? É o tipo da verdade que se personifica numa autoridade coletiva, num governante. Ele é confiável, porque nós sabemos a história dele e o que ele promete ele cumpre. Então, a verdade, até então, era compreendida mais como confiabilidade. Confiabilidade no testemunho, tá certo? E fidelidade à promessa. Não é verdade teorética. Não é isso? É verdade no sentido jurídico ou profético. Não é isso? Então, isso quer dizer que, se a noção de verdade era assim, a de falsidade não era falsidade teorética, não, mas era a ideia de mentira ou de falsa promessa. Então isso quer dizer que a verdade era a verdade da comunidade, que confiava em certas pessoas, porque conhecia o seu passado e confiava no que eles podiam dizer no futuro. E a falsidade era o sujeito que rompia o pacto. Está compreendendo? Agora, o tipo de verdade de que Sócrates está falando escapa completamente dessa clave. E como é que você vai explicar a verdade teorética, o 2 mais 2 é 4, tá certo? Em termos de confiabilidade, tá certo?
ou de falsa promessa. Não enquadra de jeito nenhum. Tá certo? Isso quer dizer, existem estudos maravilhosos do Eric Voegelin sobre isso aí, que até um certo ponto da história humana, a ideia de verdade estava identificada com a própria confiabilidade da coletividade humana, personificada no seu chefe ou governante. Então, aquele que se opunha ao chefe ou governante, tá certo? Não era confiável, portanto, era mentiroso. É o cara que está fora do pacto. Está compreendendo? E agora, Sócrates descobre um tipo de verdade que não depende absolutamente da confiabilidade dele. Ou seja, mesmo que ele fosse o maior salafrário da paróquia, ou mesmo que todos os geômetras fossem salafrários, o quadrado dos catetos continua, a soma do quadrado do cateto continua dando o quadrado da hipotenusa. Então, é uma verdade que independe da sua vontade ou da sua confiabilidade. É uma verdade que você só tem que conhecer, admitir e obedecer, porque agora você já sabe que 2 mais 2 é 4, você não pode mais dizer que 2 mais 2 é 5. E que, sendo independente da sua vontade ou da sua decisão, também é independente da confiabilidade do chefe. A ideia, vamos dizer, da verdade demonstrativa e apodíctica, ela aparece realmente com a geometria. Quer dizer, aquele negócio fala, não tem escapatória, é assim mesmo. Não havia nenhuma outra ciência suficientemente desenvolvida para dar este modelo. E Sócrates, a única coisa que ele faz é extrapolar isso para outros domínios. Ele diz o mesmo tipo de confiabilidade, com certos limites, é claro, é possível alcançar em outros domínios. Acontece que a partir do momento que você faz isso, você é o portador e o enunciador de uma verdade que, embora seja superior a toda a coletividade, ela só aparece para quem a percebeu. Então essa é a situação paradoxal do filósofo, que faz com que, por um lado, ele tenha autoridade de quem sabe, e por outro lado, não tem autoridade nenhuma, porque essa autoridade só vale para quem sabe também. E que, portanto, compartilha da mesma autoridade. Como é que se transmitia até então, vamos dizer, as verdades socialmente admitidas? Por simples repetição. Por pregação. Mas a nova verdade já não pode ser transmitida assim, porque ela nada tem a ver com a autoimposição de uma autoridade, mas ela tem a ver com a conquista de uma autoridade por aquele que está recebendo o ensino. Está compreendendo? Quando o chefe te dá uma ordem, você não se torna chefe. Você compreende a ordem, obedece, mas nem por isso você se torna chefe. Não é isso? Mas, se eu tenho conhecimento filosófico e eu transmito a você e você absorve, você é filósofo. Daí a necessidade do diálogo. Porque não se trata de um ensino magisterial, no qual o indivíduo vai poder te dar uma verdade pronta. Eu digo, mas dentro da verdade pronta você não vai entender nada. Se você não fizer os passos dialéticos ou lógicos necessários, você não vai entender. Se você fez, então agora você compreende que 2 mais 2 é 4, mas não é porque eu falei. É porque você mesmo compreendeu. Está entendendo? Então isso é que é a autoridade paradoxal do filósofo. E Sócrates é o primeiro que a encarna com plena consciência. Mas note que esta situação já havia sido antecipada no teatro grego. No teatro grego aparecem muitas situações em que um determinado indivíduo percebe, para além das leis que a sua comunidade admite, certas leis não escritas de ordem divina. Como é o caso de Antígona, que discute com o governante dizendo, espera, existem leis que estão acima daquelas que você representa. Mas com que autoridade ela diz isto? Simplesmente com a autoridade de quem percebeu isto. E o outro vai aceitar a autoridade dela só se ele perceber também. Senão, não. Estão compreendendo?
E como é que se transmite, então, esta autoridade? É pela discussão, tá certo? Discussão que exerce uma função, agora, similar à da retórica, mas com um tipo de retórica dupla, que tem que, vamos dizer, ser complementada pela participação do outro lado. Ou seja, uma dupla retórica. Um discurso duplo. Um que vem e outro que vai. Está compreendendo? E é por isso que chama dialética. Porque tem uma confrontação de dois discursos. Isso quer dizer que os dois lados de uma disputa dialética, de uma disputa retórica, são absorvidos na dialética. Não é isso? Então isso quer dizer que o teatro grego já tinha obscuramente entrevisto a possibilidade de, às vezes, um indivíduo, tá certo, falar em nome de uma autoridade que transcende a autoridade da sociedade, mas que a sociedade não é obrigada a aceitar. Está compreendendo? Quer dizer, esta problemática, vamos dizer, da autoridade inerente da verdade, tá certo? Mas que só aparece num portador que não é socialmente reconhecido como tal, já tinha aparecido no teatro grego. Ora, isso quer dizer que a sociedade grega, através do teatro, estava, de certo modo, preparada para essas situações. Você vê que o teatro grego não era só um teatro como o nosso, o teatro tinha uma função cívica. E qual era a função cívica dele? É lembrar a coletividade a possibilidade desse tipo de verdade que transcende a própria autoridade que promove o próprio espetáculo teatral. Por isso mesmo, às vezes aparece no teatro grego o inimigo, isso é, o representante da nação inimiga, aparece como um herói trágico. E vendo o destino trágico do inimigo, os gregos vão chorar e lamentar a morte daquele. Às vezes aparece também, quer dizer, há uma peça de Ésquilo que agora até esqueci qual é. É, os Suplicantes. Em que dois camaradas estão fugindo de um país e vão parar lá numa ilha e pedem asilo. Né? Pedem para o rei. O rei quer dar asilo para ele, mas de repente ele pensa, peraí, mas